E hoje é um dia de primícias, né? Um dia que a gente determina que nós vamos aí abrir o nosso coração e honrar Deus. Vamos entender a manifestação da honra colocada de uma forma especial. Então, nós colocamos aqui nesse ano do recomeço. É interessante, né? Já falaram isso. Hoje é dia 2 do 2 de 2020. Você viu quanto 2 tem nesse negócio? Né? Dia 2 do 2 de 2020. Tem muito 2, né? Ô glória. Mas creia nisso. Todo dia é dia de realização, todo dia é de bênção, todo dia é dia de manifestação, todo dia é dia de poder, porque você liberou o seu coração para Deus operar. Então eu coloquei como tema: recomeço gera prosperidade. Diga, recomeço gera prosperidade. Você vê que a música que o pastor Fábio canta chama Deus realmente a restaurar, a reposicionar, a recomeçar aí dentro de você um novo tempo. Isso precisa arder em nós. É tão bom, né? Quando a gente entende esse mistério, quando a gente percebe que estar errado não é um problema, continuar errado é um problema. Ou seja, nós podemos errar, mas quando nós descobrirmos o que está errado, a primeira coisa a fazer é recomeçar de forma certa, é restaurar, é reabilitar ou reposicionar a nossa vida naquela dimensão que é correta, que é certa. Isso precisa não só arder no coração, mas precisa entrar no raciocínio. Ou seja, tem coisas que a gente fala que são 100% espirituais, mas tem coisas que já são inteligência humana mesmo. A gente pode saber que tem muita coisa que nos faz mal, coisas que nos roubam, nos tiram a paz, tiram a nossa tranquilidade, ocasionam coisas piores depois. Quantas vezes o pessoal tem uma festa num dia, e ali naquele dia a pessoa bebe, naquele dia ele toma algumas atitudes, que depois ele vai ser constrangido por muito tempo por causa daquele dia. Então a melhor coisa seria se ele tivesse pensado, raciocinado mesmo, e falado assim: não, eu não vou nesse caminho. Ah, mas a carne é fraca. Mas aí eu entro com reconhecimento a Deus. Se a carne é fraca, Deus é poderoso. Eu chamo a presença dele. É aí que eu oro, é aí que eu me preparo, é aí que eu fujo da aparência do mal. É bíblico. Isso me dá uma dimensão diferente. Então recomeço gera prosperidade. Quando nós olhamos para uma plantação, a gente percebe que se nós deixarmos de plantar, nós deixaremos de colher. A gente olha aí fora, vê muito. Eu estava até comentando aqui de manhã que a gente às vezes vai pela estrada e vê aqueles quadrados, né? A pessoa pega um terreno grande, divide em 4 partes, e cada uma delas tem uma linha, né? Uma parte da plantação está na horizontal, a outra está na vertical, a outra está na horizontal, a outra na vertical. Parece que a pessoa fica desenhando. Você fala assim: nossa, será que o cara tem essa paciência, né, de ir plantar e ficar desenhando? Tem, irmão. Mas ele não tem essa paciência porque ele quer ser simétrico, que ele quer fazer um desenho. É porque aquilo mostra para ele qual é a área que ele está começando vamos dizer, cultivar, qual é a outra área que ele está limpando o terreno, qual é a outra área que ele está, às vezes, já no final, e a outra que ele está colhendo. Ele sabe, o próximo passo, eu vou primeiro nesse, abro os sucos, coloco a semente, depois eu vou nesse, e esse aqui eu estou regando. Aí depois eu vou para o terceiro, e quando ele chega no último, o primeiro está dando frutos. Então ele vai colher sempre, e ele vai fazer esse giro, aonde o equipamento dele, lá as colheitadeiras, etc, vão trabalhar. Mas ele sabe que ele não deve parar, que ele deve prosseguir, que ele deve dar continuidade nisso. Por quê? Porque ele vai ter até mesmo, algumas vezes, tipo de colheita diferente, né? Às vezes ele planta primeiro, sei lá, a soja, depois ele planta o milho, depois ele planta... Ele sabe o que fazer para aproveitar a terra, para aproveitar o tempo, e para ter também a sazonalidade. Ou seja, sempre ele tem uma colheita. Ele muitas vezes não faz só um tipo de plantação, ele divide, para que ele tenha a condição de aproveitar não só o solo, mas aproveitar também o tempo, né? Aonde cada uma daquelas sementes tem uma facilidade, mais chuva, menos chuva, né? Mais quente, menos quente, tudo tem uma realização, uma razão, e isso precisa ficar no nosso coração. Nós queremos coisas de Deus, e muitas vezes esquecemos da nossa posição. Que posição? Que eu devo orar, que eu devo me posicionar com Deus, que eu devo semear com o meu comportamento espiritual, para ter uma colheita em Deus, em todas as áreas da minha vida. Não é só financeira. Tem gente que quando fala de colheita, ele só pensa assim: ah, então é financeira? Não. Quem planta a oração, recolhe ou traz poder. Quem planta jejum, traz autoridade.
Quer dizer que cada vez que nós vamos olhando na Bíblia, há uma razão, uma plantação que traz alguma coisa específica ou especial, e isso precisa entrar no nosso coração. A gente entender a manifestação de Deus ao nosso favor através do nosso comportamento. Deus quer nos abençoar, Ele quer nos dar uma colheita, mas tem a parte de Deus e tem a parte do semeador, não é verdade? Tem uma parte que você tem que fazer, que cabe a nós, a gente que coloca aquela semente, somos nós que regamos, somos nós que protegemos o plantio, e aí a colheita vem na nossa mão. Mas a terra é de Deus, a chuva é de Deus, mas a colheita acaba ficando com você. Você não vê colheita indo para o céu, você não vê. Ninguém fala assim, então eu vou pegar a colheita e vou mandar para o céu. Não vai mandar para o céu, vai ficar aqui na terra, vai servir aqui na terra, vai ser abençoado aqui na terra. E isso quer dizer que você pode até ter seus sacrifícios, mas você vai ter as suas bênçãos, você vai ter a colheita das suas bênçãos, você vai honrar a Deus, mas a resposta da honra a Deus é a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus propósitos, nos seus projetos. Isso é muito bom a gente saber. Então nós precisamos estar aptos a obedecer, cumprindo os princípios de Deus em tudo aquilo que nós realizarmos. Eu vou ler para você 2 Crônicas 31, deixa eu achar aqui, 2 Crônicas 31, fala assim: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã, da tarde, e para os holocaustos do sábado, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do trigo, do mosto, do azeite, do mel e de todas as novidades do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, ovelhas, dízimos de coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões. No sétimo mês acabaram. Vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e o que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a vontade de Deus é realmente sobejar. A vontade de Deus é colocar o melhor, é estabelecer o melhor, para que tudo possa ser colocado. Vou colocar aqui, pronto, né? Para que tudo possa ser colocado de melhor, estabelecido de melhor. E isso a gente não entende, dá a impressão assim, mas será que Deus quer? Ele quer. Mas existem princípios, existem comportamentos que nós precisamos ter como atitudes para que a gente possa gerar. Os governantes de Israel, juntamente com o povo, tinham se distanciado das orientações de Deus, né? É meu, tá? Ah, não, né? Tinham se distanciado, né, das orientações de Deus. E com isso, Deus, ele se indignou com o povo. Ele ficou indignado. Ele permitiu que eles passassem por terríveis dificuldades. Quando você pega o livro de Crônicas, começa a falar sobre os reis, e muitas vezes você vê assim, que aquele rei reinou por 2 anos, por 4 anos, por 1 ano e pouco e tal, e teve reis que reinaram lá por 27, por 30, ou seja, existem diversos tipos de pessoas que assumiram a liderança, que estiveram dirigindo. Olha, eu disse aqui na quarta-feira, inclusive,
que reis, que sacerdotes, que levitas, que juízes, que profetas, eles eram ungidos para realizar a obra do Senhor. Eles eram ungidos, e essa unção trazia manifestação do Espírito de Deus sobre eles. Mas como é que pode? Por exemplo, Acasias, que foi o rei anterior a Ezequias, ele ter ficado pouco tempo, e lá diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele recebeu uma unção sobre a cabeça dele para fazer o que era bom. Ele recebeu uma unção para ser rei na terra, vamos dizer assim, dos homens de Deus, ou seja, daqueles hebreus, para fazer algo interessante, mas ele não fez. Por isso, não é estar dentro da igreja que nos faz realmente bons na presença de Deus. É o que nós fazemos, é o nosso comportamento que dedica. Quantas pessoas já aceitaram Jesus aqui? Faz assim. Ó, aqui tem a maior parte, 98%, já está, né, cheio da presença de Deus. Agora, se eu começasse a perguntar quantos aqui estão fazendo 100% a vontade de Deus, talvez já não fosse assim esse volume todo que levantasse a mão. Mas por quê? Porque nós temos liberdade, nós temos posicionamento, e essas escolhas mudam toda a configuração. Então, quando estava, de repente agora, Ezequias entrou nessa situação, ele percebeu que aquele rei anterior tinha desmontado o templo, ele tinha permitido deuses pagãos se estabelecerem ali na parte de Israel toda, Judá, Jerusalém e outros lugares, e eles tinham se estabelecido de tal maneira que tinham lugares fechados, tinham lugares com plantações, como se dissesse assim, altares estabelecidos para ir lá adorá-lo. E aí ele percebe que isso estava roubando a intimidade deles com Deus. E Ezequias assume essa posição de começar a mudar tudo isso. Ele faz um chamado para que o povo começasse a ter um comportamento adequado, condigno. Olha, muitas vezes nós olhamos e achamos que ser bonzinho, ser amiguinho, aceitar o pecado como algo normal é algo bom. Poxa, como é bom, ali ninguém confronta a gente, ali ninguém coloca a gente em xeque, ali ninguém chama a atenção da gente. Puxa, esse é o lugar para mim ficar. Não, esse não é o lugar para você ficar, porque a Bíblia diz que Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama. Ou seja, a maior vontade de Deus não é que você esteja na terra, mas é que você esteja no céu. E para você entrar na presença de Deus, o pecado não pode fazer parte da sua vida todos os dias. Você não pode fazer disso a convivência pacífica. Você não pode aceitar andar em caminhos errados. Ah, mas eu erro. Tudo bem, você erra, mas você aprende com o seu erro, se levanta, se estabelece e volta para a presença de Deus. É por isso que fala, caída do homem, levantada de Deus. É por isso que fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes o advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, você tem que saber que andar com Cristo, andar com Deus, o pecado vai trazer sombra, vai trazer separação. Então, quando ele olha aqui, Acasias, ele tinha feito, vamos dizer, o que era bom para a carne. Festas de todo tipo, festas pagãs, festas de orgia, festas tudo errada. E aí, de repente, parecia que era um grande negócio. Mas o povo estava lá, se definhando, se acabando, mas a nação estava sofrendo, Deus já não estava com eles, e aí de repente vem um outro rei, Ezequias, que não tinha o mesmo pensamento, que acreditava em Deus e queria estabelecer a honra novamente a Deus. E ele faz o quê? Ele chama a atenção do povo, ele estabelece um recomeço acreditando na prosperidade que Deus tinha para eles, não só prosperidade financeira, mas uma prosperidade de intimidade, de poder, uma intimidade de comunhão com Deus, de viver a promessa de Deus na vida deles. Por isso eu coloquei aqui 5 chaves da ativação da prosperidade através do recomeço. Diga, 5 chaves da ativação da prosperidade através do recomeço. Não era porque a situação estava degringolada, que estava péssima, que ia ficar do jeito que estava. Ele entra para trazer uma mudança. Ele entra e quando ele vê, ele fala assim, olha, realmente, a gente sabia que existia um Deus, a gente sabia que tinha um templo, a gente sabia que tinha todos os utensílios da casa de Deus, a gente sabia que tinha um local para adorar a Deus, ou seja, para cultuar a Deus, a gente sabia inclusive que existia o quê? Sacerdotes, que existiam o quê? Levitas. Mas apesar disso tudo,
Os levitas não estavam lá mais, os sacerdotes não estavam lá mais, os profetas não estavam mais por lá. Mas por quê? Porque afinal de contas esses reis não estavam posicionando nem como templo e nem como seres humanos. Os levitas, os sacerdotes, os profetas tinham sido abandonados. Agora imagina, se ele não tem o que comer, o que ele vai ficar fazendo lá? Se ele não pode cultuar a Deus no templo, porque se perdeu a visão, o que ele vai ficar fazendo lá? Então eles foram cada um para suas casas, procurar os seus familiares e viver de favor nessas casas, ou fazer algum outro serviço para poder sobreviver. Quando Ezequias chega, a primeira coisa que ele percebe é que no livro dos sacerdotes tinham muitos nomes, dos levitas tinham muitos nomes, porque era relacionado. Porém, cadê aquele povo? O que aconteceu com esse povo? E ele descobre que eles tinham sido destratados, que eles não tinham sido abençoados o suficiente para poder ficar no lugar, que eles não tinham liberdade de adorar e cultuar ali a Deus. Estavam numa situação toda conturbada. Por isso ele começa a mudar a situação. E eu digo para você que dentro dessa chave de ativação, a primeira dela, que eu sempre coloco, é difícil eu não colocar quando eu estou ministrando: reconhecer o seu Deus. Diga: reconhecer o meu Deus. Isso é básico, é básico. Não é entrar numa igreja, não é reconhecer a porta da igreja, é reconhecer o meu Deus. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde a gente ministra, porém nós ministramos de Deus, nós ministramos do Senhor. Nós sabemos que fomos plantados nesse lugar para dar frutos, ou seja, para salvar almas, para libertar os cativos, para restaurar os aflitos, para curar os enfermos. Nós somos chamados para isso mesmo. Mas tudo isso é feito em nome de Jesus. Ou seja, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que fizermos tem que ser para honrar a Ele. Então, reconhecer o seu Deus. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos altares por todo Judá, Benjamim, como também por Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Então nós começamos a perceber o seguinte, que a primeira coisa que Ezequias autoriza eles é tirar todos os altares, tudo que não pertencesse a Deus. Tudo que não pertencesse a Deus era para ser retirado. E eles começaram a ir naqueles bosques aonde normalmente tinham altares e falar assim: corta esse negócio, quebra essas estátuas, varre tudo isso daqui, isso aqui não tem mais lugar. Muitas vezes, irmãos, parece uma coisa tão distante, tão distante. Quando a gente fala isso, você fala: mas lá em casa, na minha vida, não tem bosques, não tem estátuas, não tem. Querido, nós estamos vivendo um tempo que as nossas estátuas, que vamos dizer assim, a nossa idolatria não está mais nesse bosque, não está mais de repente diretamente no Deus Baal, mas nós estamos colocando tanta coisa no lugar de Deus. Se você vê, deve ter no seu celular o tempo que você usa a rede social. Você já viu isso? Quem olhou lá, pode ser sincero, e usa mais que 2, 3 horas? Não, tem uma mão lá. O resto não foi muito sincero. Se você começar a olhar, você vai ver que aquilo é um negócio tão fantástico que ele chama a atenção dos olhos da gente. Às vezes eu estou pegando a palavra, eu estou fazendo coisas assim sérias, e o celular está aqui do lado. Daí ele pipoca. Você nem percebe, você fala assim: quem é que está escrevendo para a gente? Ah, mas se for importante. Se fosse importante, a pessoa ligava, não mandava um WhatsApp. Se fosse importante, a pessoa perseverava. Mas a gente quer saber quem é que está. Peraí, deixa eu ver. Tem vezes que eu fico 1 hora, 2 horas sem olhar para o celular, e aí quando eu vou olhar, tem 60, 70 pontinhos lá. Eu olho para aquilo, para mensagem, aí eu começo a ver cada babuzeira, irmão. Aquelas babuzeiras estão comendo o tempo da sua vida. Muitas vezes você está olhando para aquilo e depois você fala assim: como eu queria ter entrado numa intimidade com Deus. Você
Você sabe que tem hoje caixas de recuperação para libertar gente que está presa à rede social? É que nem tem para dependente químico, para crack, cocaína, para cigarro, para álcool. Agora tem para pessoas que ficaram presas no celular. Mas é mal? Não é que é por mal, eles não fazem isso por mal, mas isso é um cotidiano. Você menos espera que ele te pega. Mas eu posso falar outras coisas que você começa a fazer amizades. Quem aqui não tem amigos que ao invés de te levantar, te abaixa? Quem não tem amigos que de repente você sabe que ele vem lá? E eu lembro uma época, quando eu era ainda recém-casado, e eu trabalhava numa empresa, e o pessoal às vezes se juntava, tinha 2 ou 3 que falavam assim: não tem que dar mole para a mulher, você tem que ser duro, cara, chega atrasado em casa mesmo, não ajuda nada, você tem que, pai. Eu falava, nossa, eu tinha aprendido com meu pai, com a minha vida, que minha mulher era algo muito especial, que eu tinha que compartilhar com ela, que eu tinha que dar meu tempo para ela, que eu corria para casa quando acabava o trabalho, porque afinal de contas minha alegria era estar com ela, sair com ela e tal. E aí a pessoa falava, e por muito tempo ele tirou, esses caras tiraram várias pessoas. Nós éramos em 180 na área de vendas, tinham, sei lá, quase 24 supervisores, tinha uma opção de coisa lá. E aí eu vi que vários deles iam lá para um restaurante perto da empresa para poder beber, para não sei o que, em vez de ir para casa. E eu saía de fila e ia embora. Falei, não vou beber, não vou ficar aqui bebendo com esses caras. Eu não troco minha mulher por causa de um copo de cerveja, um amiguinho. Eu quero minha mulher, eu vou para casa. Depois de um tempo, mais ou menos uns 8, praticamente separaram. As mulheres voltaram para a casa da mãe, deu maior confusão, porque era tudo mais ou menos novo. E aí eu comecei a prestar atenção nessas pessoas que estavam falando. Eram pessoas que eram mal casados, que por não cuidar do seu casamento, estava totalmente estrupiado, ele não tinha vontade nenhuma de ir para casa. Ele não tinha vontade nenhuma de ir para um relacionamento. Então ele ia para a prostituição, ele ia para a bebida, ele queria levar amigos com ele. E nós precisamos aprender que o que é que me faz bem e o que é que me faz mal. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que parece bom nos derruba. Tem amigos que nós deveríamos manter mais distantes de nós, porque não me levanta. Quando você chega com ele, sai de perto dele, daqui a pouco você está baixo astral, está down. Você conversa com ele, daqui a pouco você está chateado. E isso rouba a tua força, a tua vontade. Você conversa com algumas pessoas, você começa a pensar, esse negócio de ir para a igreja é charupada. Eu estou perdendo tempo de ir para a igreja. Olha que coisa. É melhor não ir não. Eu vou realmente visitar lá isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Como se tudo se resumisse a 2 horas, 3 horas de igreja na sua vida. Ou seja, isso não atrapalha nada em ninguém. E aí muitas vezes a gente vai perdendo. Por isso a gente tem que reconhecer quem é Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que me tira da presença de Deus não me ajuda, me atrapalha. Não me levanta, me abate. Não me dá força, tira minhas forças. E eu não vivo por hoje. Eu sei que todo aquele pessoal que corre as maratonas, ele não corre pelo primeiro passo nem pelo segundo, ele corre pela chegada. Ele só para de correr quando ele subir naquele pódio. É ali que ele para de correr. Então espiritualmente é a mesma coisa. Eu reconheço quem é Deus, sei que meu ponto de chegada é a intimidade com Deus, e tudo que me atrapalhar ou tirar minha força, para que eu mantenha a minha cadência, para que eu possa alcançar o objetivo, eu vou colocando de lado, vou passando. Eu não vou desfazer de ninguém, nem vou maltratar ninguém, nem vou ficar contra ninguém, mas eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quem é o Deus da minha vida, e eu quero ter Ele como figura principal, estandarte. É Ele, né? Com certeza esses reis ficaram tão frios e inconsequentes quanto a presença de Deus, que não se deram conta da maldição que estavam trazendo tanto para eles como para toda a nação. Eles estavam trazendo uma maldição para a vida deles, porque morreram logo, muitos deles morriam com enfermidade, morriam de guerra, etc, mas rápido. E aí você fala assim, a nação sofria, perecia, ficava na mão deles. Por isso a importância de reconhecer quem é o nosso Deus, e sendo Ele o nosso Deus, como devemos nos comportar para honrá-lo e tê-lo conosco. Ele é o Senhor da minha vida. Então eu tenho que ter tempo para orar. O que você acha? Eu tenho que ter tempo para fazer uma reavaliação diária da minha vida. Sabe o que é a reavaliação?
deixa eu ver o que eu fiz hoje, deixa eu ver se o que eu estou fazendo está legal ou está precisando ser recomeçado, restabelecido. Porque quando eu entendo isso, eu começo a me preparar para coisas maiores. Eu começo a entender que Deus tem coisas muito maiores para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, muito maiores. Eu falo que a gente começa a aprender a lidar com tudo isso. E aí você começa a entender que Ele é o dono da prata, que Ele pode todas as coisas, a Ele nada pode ser impedido, que se Ele quiser curar, Ele cura, liberta, restaura, transforma, e que você precisa estar ligado a Ele. Viver com Deus é viver debaixo da proteção dEle. Segundo, estabelecer a restauração espiritual. Ele fala, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, que administrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã, da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ezequias, ele percebeu que Deus preparou pastores, evangelistas, diáconos, vamos à linguagem de hoje, né? Preparou mestres, preparou líderes de célula, preparou líderes de macro, mas que tudo isso estava pronto para eles, mas o povo não deu valor, o rei não deu valor, e eles se esparramaram. Agora Ezequias faz o quê? Chama eles todos de volta, começa a colocá-los cada um no seu devido lugar. Para quê? Ele coloca aqui para holocausto, ou seja, para sacrificar a Deus. Para sacrificar a Deus. É muito mais fácil a gente ver defeito nas pessoas do que ver o lado da honra. Quem já ouviu falar de Eli, o sacerdote? De Samuel? Eli tinha 2 filhos, um chamava Ofni e outro chamava Finéias. Os 2 também eram sacerdotes, porque estavam na linhagem. Mas Eli não conseguia corrigir os seus filhos. Os 2 filhos dele faziam um monte de coisa errada, faziam bobagem lá com as mulheres, roubavam a parte que era o sacrifício, né? A carne que era para ser sacrificada ao Senhor. Eles iam lá, enfiavam o garfo, tiravam para ele, o que não pertencia a eles, e eles achavam que estavam top, estavam por cima, estavam bem, estava tudo certo. Só que no tempo certo as coisas se complicaram. Mas uma coisa que marcou a minha visão numa leitura dessa foi que quando Ana estava orando e de repente ele foi até ela e ele chegou lá, achou que ela estava embriagada. Ela disse: não, eu não estou embriagada, na verdade isso aqui é amargura, é tristeza, porque eu gostaria muito de ter um filho e não tenho. E ele falou para ela: no tempo das mulheres você vai ter esse filho. Olha, se eu olhar para o lado anterior, eu vou ver um homem que não conseguiu corrigir os filhos dele. Mas se eu olhar para o lado posterior, eu vou ver um profeta, um sacerdote, que declarou para ela a palavra de Deus, e a palavra de Deus aconteceu. O que quer dizer isso? Que a unção que estava sobre ele era mais forte do que a carne dele, que aquilo que ele estava fazendo tinha uma referência. Que quando você vai falar de um sacerdote, ainda que você ache algum defeito nele, ainda que você ache defeito em alguém do louvor, ainda que você ache defeito em algum diácono, em algum evangelista, você achou defeito? Lembra disso, há uma unção sobre a cabeça dele. E quando há uma unção sobre a cabeça dele, ele é responsável por aquilo que ele ministra. Ah, mas e o erro dele? O erro dele vai ser cobrado dele no tempo certo. O que aconteceu com Eli? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E os filhos de Eli foram para a guerra, começaram a perder, mandaram trazer a arca do concerto, indo para a guerra, morreram os 2. O que quer dizer? Fica tranquilo que Deus cuida daquilo que tem que ser cuidado. Você apenas cumpre princípios, e um dos princípios é você respeitar ou honrar aquilo que Deus colocou, ou aquele que Deus colocou para cuidar de você, sacerdote, levita, ou vamos falar aí, evangelista, diácono, intercessor. Nós sabemos, ele pode ter um erro, mas sou eu que vou julgar. Aqui ele chamou, ele falou: não, chame todos eles. Ele não perguntou assim: quem é que ficou aqui até o fim? Quem é que enganou? Quem é que errou? Quem é que aceitou Acasias? Quem é que... Não.
vocês foram chamados para adorar a Deus, então volta todo mundo para cá, porque vocês vão se purificar e vão sacrificar ao Senhor, vão fazer a obra do Senhor, vão realizar aquilo que tem que ser realizado. Não é uma coisa momentânea. Você vê, a gente fica assim, não, mas então vai sacrificar. Você sabe que toda vez que se fazia um sacrifício, um animal era morto. Um animal eles tinham que furar ele, tirar todo o sangue, separar as fissuras, fazer isso. Tem um trabalho, um ritual para isso. Mas era um animal que ia embora. E aqui ele fala uma coisa interessante. Ele fala que assim, para holocaustos de manhã, holocausto da tarde, holocausto dos sábados, da festa da lua nova, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ou seja, não era um sacrifício, não era uma oferta. Muitas ofertas tinham que acontecer. Aqui ele fala de manhã e de tarde, ele fala de sábado, ele fala de dias especiais. Você imagina que pelo menos por mês uns 30 animais iam embora. E como é que esses sacerdotes iam, vamos dizer assim, degolar esses animais, derramar o sangue, fazer tudo o que tinha que fazer, se eles em si não produziam nada? Automaticamente, quando o povo não olhava, não estabelecia a oferta, não havia a condição de fazer o holocausto, o sacrifício. Então uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Ele chama os sacerdotes para reparar, para restaurar, para restabelecer. Mas a vinda do sacerdote tem que estar ligada ao quê? Estabelecer o altar e sacrificar. Muitas vezes a gente não percebe, né? Enquanto você está dormindo, tem gente aí orando. As mulheres essa semana aí passaram até de madrugada orando. Era 2 horas da manhã na sexta-feira, 2 e pouco. Eles estavam saindo daqui, porque eu estava aqui também. A gente saiu daqui essa hora. Tem dias aí, de quinta-feira, o pastor Fábio fica aqui com outro grupo orando. E aí você está em casa, às vezes dormindo, às vezes fazendo outra coisa, mas tem gente orando por você. Tem gente clamando pela sua vida. Você gostou da música que o pastor Fábio fez? Foi uma música legal, mas você não estava aqui no dia, ou na manhã, ou na noite, ou na hora que Deus começou a falar com ele, e ele preparou a música, depois ele preparou o ritmo da música, né? A letra, o ritmo, e você não estava, mas alguém estava pensando nisso. Aí você vem, até canta a música, mas você não sabe nem como ela foi gerada. Ou seja, existem sacerdotes, existem levitas, existem homens de Deus que estão aí, ao mesmo tempo que você está cuidando de outras coisas, eles estão cuidando daquilo que é referente à sua vida. Porque você está numa igreja, eles estavam num templo, e quando estava lá, aqueles sacerdotes tinham uma responsabilidade para abençoar o povo de toda a nação. Os sacerdotes dessa igreja têm uma responsabilidade de abençoar a sua vida, de orar por você. Quando você vem aqui na quarta-feira, nós ungimos todas as pessoas. Por que você unge todas as pessoas? Porque a nossa obrigação é colocar a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. A nossa obrigação é clamar por você. Você vem, pede oração, nós oramos. Quantos testemunhos você tem ouvido aqui? De pessoas que foram curadas, pessoas que prosperaram, pessoas que conseguiram comprar coisas ou fazer coisas que para elas eram impossíveis. Mas tem gente que está aqui clamando por você. Tem líderes aí, até líderes de célula, clamando por você. E é isso que vale, irmãos. É isso que Ezequias estava fazendo, chamando os sacerdotes, os levitas de volta, para estabelecerem espiritualmente Israel, para colocar de volta a presença de Deus, para trazer essa manifestação. Por quê? Porque o primeiro fator da grande vitória de alguém está em Deus. Quando você entender isso, a tua vitória será mais fácil, você alcançará níveis maiores. Não é assim, hoje eu estou com um problema sério, então eu vou chorar nos pés do Senhor. Não, não. Todo dia você vai aos pés do Senhor. Todo dia você vai falar com Deus. A tua intimidade vai movimentar essa realidade, vai manifestar essa realidade. O nome do Senhor. Estabelecer o princípio das ofertas. Olha, ele fala assim: e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que pudesse dedicar a lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo,
Também os dízimos de tudo trouxeram abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Ficaram 4 meses direto, diariamente, levando coisas para o templo, entregando lá aquilo que era realmente para trazer essa condição de oferta, de prosperidade. Parece um pouco, vamos dizer assim, estranho, né? Mas Ezequias, se ele não pressionasse, se ele não começasse a colocar cada coisa em ordem, mostrar quem é Deus, mostrar que os sacerdotes deveriam ser respeitados, trazer o princípio da oferta, para quê? Primeiro, para a manutenção dos próprios sacerdotes. Eles precisavam comer, eles precisavam vestir, eles precisavam cuidar da vida deles, talvez, não sei se eles tinham um cavalo ou um burrinho, mas para poder ir, para poder voltar, as condições deles lá. E depois disso, o sacrifício. Pensa bem, como eles iam sacrificar todo dia ao Senhor, se não houvesse o que sacrificar ao Senhor? Aí começa uma manifestação especial. Por quê? Porque quando eles estavam nessa situação de sacrificar ao Senhor, ou seja, dar para o Senhor, imagina o seguinte, que toda vez, a Bíblia diz isso lá em Levíticos 23, que quando eles colhiam a primeira parte da colheita, eles corriam lá no sacerdote, levavam a ele, o sacerdote apresentava a Deus e orava. Quando ele apresentava a Deus e orava, Deus abençoava todo o restante da colheita. Agora imagina, quando toda a colheita era abençoada, quando terminava eles tiravam o quê? O dízimo, e levavam o dízimo para a casa do Senhor. Então veja, se ele está falando aqui, que no terceiro mês eles começaram, e no sétimo mês eles estavam parando, porque estava tão lotado aquele lugar, é sinal que, lógico, não começou no terceiro mês só, eles já estavam fazendo isso antes, porque ele teve que falar com os levitas, ele teve que mudar toda uma estrutura. É que na Bíblia, poucas linhas ou 2 páginas, parece pouco, mas é muito tempo. Mas ele conseguiu fazer a mudança, e agora ele começa a trazer uma prosperidade, porque quando você fala dar 10% e vir muita coisa, é sinal que a colheita foi abundante. Eles só puderam encher aquele lugar porque a colheita foi abundante. Por isso que eles falam, olha, no terceiro mês começou, no sétimo mês já estava lotado, eram muitos montões, porque eles estavam colhendo em abundância. Por que eles estavam colhendo em abundância? Porque eles foram fiéis nas suas primícias. Porque quando eles foram fiéis de ouvir a orientação, de trazer o sacerdote, e os sacerdotes entraram intercedendo por eles, ou seja, eles trouxeram o primeiro molho e eles oraram. Quando eles oraram pelo primeiro molho, todo o restante da colheita foi abundante. E quando todo o restante da colheita foi abundante, eles pegam 10%, que é o dízimo, vão levar ao sacerdote lá, à igreja, ao lugar que se guardava, porque a palavra de Deus diz isso, para trazer os dízimos à casa do tesouro. Ele não manda trazer o dízimo para dar para a pessoa que está ali na esquina precisando, para o amigo que está necessitado, para o pobre que está passando fome lá fora. Ele fala, traga a casa do tesouro. Por quê? Porque vai trazer o que? Condição para que a igreja de Deus possa prosperar em alcançar, em cuidar, em trazer condição para as vidas. Ou se você entender isso, você vai perceber que Deus está trabalhando uma coisa ligada à outra. Quando você é fiel no pouco, Ele te coloca no muito. É bíblico. Quando eu sou fiel no pouco, o Senhor me coloca no muito. Ele fala claramente que nós semeamos e nós colhemos aquilo que semeamos. Então nosso entendimento começa a ser aberto quando a gente olha para isso e fala, peraí, então se eles estão dando tanto, que lotou todo aquele lugar, eles estão dando porque eles têm para dar. Eles estão dando porque a prosperidade alcançou a vida deles. Mas como essa prosperidade alcança a vida deles? Quando eles cumprem os princípios de Deus, quando eles levam Deus a sério, quando eles colocam Deus em primeiro lugar, quando eles sabem quem é o Deus deles, e ao invés de guardar para eles, ao invés de guardar na sua casa, ao invés de fazer qualquer outra coisa, eles levam lá na mão do sacerdote, exatamente porque eles sabem. Deus levantou a igreja, o sacerdote,
para poder abençoar o povo dele. É função, não é opção, é função. Por isso que ele deixou toda essa situação. Apóstolo, mas dízimo é do Velho Testamento. Não, irmão, vai em Mateus 23, lá em Lucas também tem, que Jesus diz para não deixar de fazer. Deveis fazer isso, porém sem deixar de fazer a outra parte. Amar as pessoas, mas dar seu dízimo. E aí você começa a entender que isso é ferramenta para fazer você crescer. Para você, não é assim, isso é ferramenta para a igreja ficar rica. Não, irmão. A função da igreja não é ficar rica. A função da igreja é servir o povo. Agora, para servir o povo, para sacrificar a Deus, para fazer os melhores trabalhos, ela precisa que o povo entenda que ele é a ferramenta de Deus, que ele é aquele que é usado por Deus para prosperar, para trazer parte da sua prosperidade. O que vocês acham da sua igreja? É bacana? É boa a cadeira? Você acha que o louvor aí com Cacá, bigode fugiu, cadê o bigode? O bigode, você se cansou? Tem todo um instrumento, tem toda uma estrutura. Se você vai lá na frente, tem a estrutura, agora vai ter as escolas lá atrás, tem a sala das crianças, tem um monte de coisa acontecendo. E de repente você fala assim, para que isso? Sabe para quê? Para servir a você. Para que você possa convidar aquele seu vizinho, seu amigo, seu primo, seu tio, aquele que tem, aquele que não tem, aquele que pode, aquele que não pode, para que ele venha para o lugar e seja tratado igualmente. Ninguém pergunta lá na porta qual é o seu salário. Deixa eu ver se você pode entrar ou não. Não. Se vier alguém que está desempregado há 2 anos, entra do mesmo jeito. Se vier um empresário muito próspero, se vier alguém aqui que não sabe nada, entra. Se vier um jogador de futebol, já entra aí também. O que quer dizer isso? Não há acepção de pessoas. A casa de Deus é formada por você, para todas as pessoas que precisarem. Se você acha ela é bonita, é porque Deus deu prosperidade para vocês, para que isso acontecesse através da sua vida. Você é a pessoa que faz isso. Nós somos apenas, não somente os pastores, somos administradores. A gente administra a situação. A gente verifica, peraí, precisa arrumar o ar, precisa colocar isso, precisa melhorar, aquela porta não abre, aquela outra não sei o que, está acontecendo, está não sei o que. Nós vamos administrando a situação para que tudo possa acontecer. Porém, tudo é seu e tudo é para você. Ou seja, a prosperidade que Ezequias estava pedindo ali através daquelas ofertas, daquele posicionamento, era para o povo de Israel. O povo se tornou muito próspero. A Bíblia diz que nesse período houve grande prosperidade no meio deles. Peraí, o que Ezequias fez diferente? Ele fez exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina a fazer. Ele colocou o povo reconhecendo a Deus, ele colocou os sacerdotes no lugar dos sacerdotes, ele estabeleceu novamente a igreja e ele pediu para que eles fossem fiéis. No que? Em tudo aquilo que chama-se de oferta. Só isso. Dali em diante a prosperidade veio sobre todos eles. Então nós começamos a entender que o que Deus está pedindo para nós é que a gente se posicione, que a gente reconheça Ele como Deus, que a gente honre a Ele como Deus e veja nele a realização. Quarto, estabelecer o comportamento de gratidão. Vindo pois Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. Nós precisamos ter um coração aberto para reconhecer que as bênçãos das nossas vidas virão sempre do Senhor. Deus abre porta onde não tem porta. Deus está preparado para abençoar o teu casamento, abençoar a tua casa, abençoar teu ganho, o teu trabalho. Deus está preparado para fazer muitas coisas com você. Ezequias reconheceu. Ele falou assim: poxa, eu estou aqui agradecendo e dizendo ao Senhor por tudo que Ele fez. Ezequias podia ter dito assim: eu estou agradecendo a mim mesmo, porque fui eu que mandei trazer de volta cada sacerdote, fui eu que falei para eles darem a oferta, fui eu que coloquei a casa de Deus em ordem. Ele não. Nós estamos bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então o primeiro fator que tem que entrar no seu coração chama-se gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Quem é o Deus que preparou o seu casamento? Quem é o Deus que preparou aí o seu relacionamento? Quem é o Deus que preparou o seu trabalho? Quem é o Deus que tem projeto para você no futuro? Tem vezes que a gente faz corpo durão, não é? Faz ou não faz?
Deus chama e a gente faz o quê? Vou não, Senhor, vou não. A gente atrasa o trabalhar de Deus, porque a vontade dele é colocar você para frente. Mas aí você fala assim: ah, mas se eu for lá, daí em diante eu vou ter uma grande responsabilidade sobre mim. Amado, responsabilidade já existe. Se você é sacerdote, existe. Se você não quer ser sacerdote, existe do mesmo jeito. Você é cristão. Você imagina, hoje eu estava explicando isso, eu falei assim, quando a gente olha no Velho Testamento, diz que só os sacerdotes entravam na presença de Deus. Lembra do Santo do Santíssimo? Era um lugar aonde tinha um véu grosso, e ali o sacerdote, para entrar, ele tinha que se purificar, ele tinha que estar santificado e purificado. Aí ele punha lá os sinos amarrados na cintura, aí ele amarrava uma corda na cintura dele, e ele entrava nesse lugar. Ele ia lá para realmente sacrificar a Deus, para fazer o que tinha que ser feito em honra a Deus. Mas quando ele entrava em pecado, o que acontecia? Morria. Quando parava o sino de fazer o barulho, ele já puxava a corda, porque sabiam que aquele já era. Ele entrou sem estar santificado. Mas quando Jesus veio e ele morre na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Quando o véu foi rasgado, ele se abriu. Quer dizer que mudou a referência. Em que sentido? Agora não só aqueles sacerdotes entram na presença de Deus, mas o próprio Jesus trouxe o sacerdócio para a sua vida, ou seja, trouxe a condição para a sua vida de você entrar na presença de Deus. Antigamente a gente dizia assim: ei, ele tem que entrar no Santo do Santíssimo. Agora nós cantamos muito dizendo que eu sou o templo do Espírito de Deus. O Santo do Santíssimo passou para cá. Só que para mim, eu começo a não pensar, não entender, não querer entender que lá, quando alguém entrava em pecado, morria. E agora, quando eu ando em pecado, eu me distancio de Deus, eu abro mão. Quando eu deixo o orgulho, quando eu deixo, as minhas aberrações, meus momentos, minha raiva, tudo isso começa a entrar. Porque o pessoal fala tanto da graça, que ela vira uma desgraça. Por quê? Porque a pessoa já não cuida mais da vida, não tem mais comportamento adequado, não anda próximo de Deus, acha que pecado é uma coisa inerente ao meio. Ei, pecado, eu estou no mundo, o pecado está no mundo, eu estou no mundo, então eu e o pecado andamos juntos. Mas ele diz que o seu descanso não é aqui, que você tem um lugar melhor para chegar. O que ele está dizendo? Para você não misturar, para você não aceitar que o pecado passe a fazer parte da sua vida. Se alguma coisa acontecer, você tem Jesus Cristo para te ajudar, ou seja, se arrepender do pecado e se restaurar. Tem como você se restaurar, mas não aceitar que isso faz parte da sua vida, que é normal e natural, porque não é. Nós precisamos entender. Hoje você está diante de Deus, hoje você entra na presença dele constantemente, ou seja, é hora de tomar um pouquinho mais de cuidado. Você tem cuidado da sua vida? Você tem se preocupado com isso? Espera aí, eu não sou qualquer um, porque muitas vezes as pessoas estão esperando, como é que eu vou ter um comportamento de gratidão? Simplesmente assim, amanheça agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que você acredita que Ele vai fazer. Apóstolo, o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece o meu patrão, eu não conheço, mas Deus conhece. Fica tranquilo, mas comece a agradecer. Deus, obrigado que o senhor me deu essa pessoa. E se o senhor me deu essa pessoa, porque tem muita coisa de bom na vida dele, que ainda não deu para descobrir tudo, mas eu vou descobrir. Na vida dela eu ainda vou descobrir. Juntos nós vamos crescer, vamos frutificar, vamos prosperar. Deus vai fazer muita coisa na sua casa. Você reparou? Ele fala para você agradecer a Deus, mas ele fala mais. Olha o que ele fala. Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor, e continua, e ao seu povo de Israel. Amado, nós somos gratos a Deus, legal, e grato às pessoas que nos ajudam.
Você está perto de algum familiar seu? Então, faz aí uma frase de gratidão para ele. Se é a sua esposa, o seu marido, fala: eu sou grato a Deus porque você é minha esposa, porque você é a pessoa mais importante na minha vida. Você é uma pessoa muito especial. Sou grato que Deus colocou você para ser a mãe dos meus filhos, né? Eu sou grato a Deus porque colocou você para gastar o dinheiro que eu ganho. Sou grato a Deus, eu sou grato. Né, Juliana? Assim, sou grato a Deus. Você já fez essas frases de gratidão durante o dia? Obrigado por você me aguentar. Obrigado por você ser essa pessoa que consegue, né, me trazer de volta. Eu muitas vezes começo a voar, inventar coisa, aí você me ajuda a me reposicionar. Amado, se nós aprendermos a ser gratos, nós vamos entrar na dimensão de Deus. A gratidão é reconhecimento, é amor. Mesmo que as coisas, eu lembro assim, eu era criança, né? E eu lembro que meu pai falava do pai dele, que o pai dele abandonou a mãe e ele ficou, né, só com a mãe, sem o pai e tal. E passou um tempo e o pai dele ficou doente, já era velho, né, senhor. E aí meu pai foi visitar. E era lá em Bebedouro, é longe, né? E meu pai foi lá visitar, não sei o que, para ver o que precisava, tal. E aí levou remédio, fez isso, fez aquilo, ajudou a trazer para São Paulo e tal. E aí minha mãe falou pro meu pai assim: ele abandonou vocês há tanto tempo e você vai atrás dele? Ele falou assim: ele é meu pai. E eu sou grato a Deus, porque quando eu era pequeno, muitas vezes ele brincou comigo, ele me deu carinho, sabe? Eu era pequenininho, foi pouco tempo, logo acho que era 7, 8 anos, sei lá, o pai dele foi embora. Mas ele falou assim: eu sei, foi triste demais não tê-lo, mas Deus me deu aquele pai. Ele não olhou para os defeitos, ele não olhou para a traição da mãe, ele não olhou para as marcas, porque como ele era um dos mais velhos, ele trabalhou para poder sustentar os outros. Desde, acho que era 11 anos, 12 anos, ele trabalhava numa fábrica de doce lá, não sei o que, para poder pagar, dar comida para os irmãos. Ele não olhou para isso. Ele agradecia a Deus, porque Deus deu a ele um pai. Ser grato é isso, irmão. É quando você esquece as dificuldades para olhar as bondades de Deus, as coisas grandes de Deus, tudo que Ele faz por você. O ser humano, ele é falho, mas Deus é perfeito. E o que nós temos que herdar é o caráter de Cristo, não é o caráter do mundo. O caráter do mundo é raiva, é ódio, é mágoa, é quem errou, quem acertou, quem isso, quem aquilo. Não. O amor de Deus é perdão, é cuidado, é zelo. Então quando eu vi meu pai falando aquilo, eu era pequeno, mas eu fui ele falando de uma forma tão sensível, eu nunca mais esqueci de ver como ele tratou a situação, como ele foi atrás. E um tempo depois, há 1 ano, 2, sei lá, depois ele morreu, meu pai foi lá, ajudou a pagar todas as coisas, colocar tudo em ordem e tal. E você começa a ver como é interessante. Quem tem um coração grato, passa os anos, mas ele continua do mesmo jeito, grato. Teu enfoque. Você vê a pessoa aqui no meio da dificuldade, ele passa no meio da dificuldade. Deus prepara situações que você não acredita, mas faz essa pessoa vencer no meio da tribulação. Então, abra o seu coração, entenda isso. É hora de você ter um comportamento de gratidão. Diga obrigado, Senhor, por essa igreja maravilhosa que o Senhor me colocou. Obrigado, Senhor, pelos líderes que cuidam de mim, aqueles pastores, os músicos, tudo que aqui tem. Obrigado, Senhor. O Senhor é muito maravilhoso. Amém. Quinto e último, estabelecer recomeço trará prosperidade. Quando você estabelece o recomeço, quer dizer que você reconhece que é hora de retomar, de começar de novo. Eu falo que até mesmo quando a gente fala de relacionamento, de casamento, fala de ideia de trabalho, o recomeço, ele tem a força de, não digo apagar, mas colocar colunas
para você partir dali como se fosse o começo novamente, um novo tempo, porque você já conhece o que deu certo, o que deu errado, e você sabe agora como vencer, como ir além. O recomeço é o estabelecimento daquilo que você preparou e não deu certo, mas que agora você entende como Deus pode fazer dar certo. Você conhece, você faz a diferença. Perguntou Ezequias aos sacerdotes, aos levitas, acerca daqueles montões. Ele foi perguntar. Ele chegou lá e viu lá na casa lá de Deus as coisas lotadas de coisas. Ele foi perguntar. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, não só comer, mas se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Deus abençoou tanto que tinha, vamos dizer assim, para todo o povo de Israel, todos eles tinham, mas todos comiam não quantidade, mas comiam muito bem, porque ele fala aqui, comer, se fartar e ainda sobejo de abundância, quer dizer assim, não era uma coisa só, não era aquela história assim, ó, vai ter arroz e feijão pra caramba, irmãos, pode comer 10 quilos de arroz e feijão por dia. Ele vai falar, pô, chega uma hora que arroz, feijão, feijão com arroz, arroz, feijão com arroz, né? Ele falou, não, tem abundância, tem sobejo, tem para se fartar, ou seja, quer dizer assim, qual é o desejo que você tem de comer o quê? Deus vai dar para você o melhor, naquilo que é o desejo do seu coração, naquilo que apetece. Não, hoje é frango, vai ter frango. Não, hoje é filé mignon, um pouquinho de filé mignon. Não, eu queria uma picanha, vem a picanha. Não, hoje eu queria mesmo uma linguicinha. Ah, vai também, arroz, feijão, o ovo, né? O que você sente? Deus vai prover a sua casa, Deus vai prover a sua família, Deus vai prover todos aqueles que são ligados a você por causa do seu ato e do seu comportamento. O que você tem feito, o que você tem colocado, você é uma pessoa grata, você tem um coração que não é mesquinho. Você reparou que a gratidão não cabe no coração mesquinho? O coração mesquinho é aquele que tem medo. Não, se eu der isso aqui eu vou ficar sem, não dá para repartir não. Você pensa, eu só tenho 3 jaquetas, eu vou dar uma, só vai ficar 2. Você imagina se faz buraco nenhuma, só sobra uma, e se chove e molha essa uma, eu fico sem nenhuma. A cabeça do mesquinho sempre vai dar errado, nunca vou alcançar o objetivo. Eu vou dividir uma cesta básica, não vou fazer isso não. Se eu dividir a cesta básica, eu vou terminar o mês sem. É isso que a Bíblia diz? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos trarão no vosso regaço. Ou seja, não tem isso não. Ele diz que melhor é dar do que... As coisas de Deus são malucas, estranhas, mas malucas. Ele gosta daquele motivo que você tem de fazer sem saber se vai ganhar de volta. Sabe quando você faz assim? Não, eu vou abençoar, eu vou ajudar. Aí você vai lá e ajuda. Você nem sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. O cuidado dele está sobre a sua vida. A porta que você às vezes abre para outro, acaba servindo para você. A condição que você acaba abençoando outras pessoas, acaba trazendo para a sua vida de uma forma especial. Então, abra o seu coração para entender que esse recomeço, essa visão de Deus, essa visão de restauração, essa visão de posicionamento, vai trazer sobre a sua vida o quê? Realização, prosperidade. Aonde? Em todas as áreas. Teu casamento será abençoado, tua família será abençoada, teus filhos serão abençoados, seu trabalho será abençoado, tua conta bancária será abençoada, tudo que você fizer será abençoado. Essa é a diferença que Ele quer colocar para você, recomeçar de forma diferente para receber tudo aquilo que é direito de filho. Se você for filho, você tem direito, quem reconhece a paternidade, né? Quem reconhece o pai, tem direito à herança. E a herança do Senhor é essa condição de você pegar, recomeçar e mudar toda a história. Ezequias determinou o recomeço e pôde contemplar prosperidade em todas as áreas. Ele determinou o recomeço. Já pensou? Ele podia vir e falar assim: caramba, o rei Acasias que veio antes de mim fez aí tantas coisas, eu não posso mudar tudo de uma vez. O povo pode se rebelar, o povo pode reclamar, o povo pode vir contra mim. Ele não. Quando eu vou recomeçar, uma coisa que não pode ter é esse tipo de divisão.
a visão distorcida, a visão do medo, a visão de não ter o apoio do projeto. Por isso que eu comecei falando, você precisa reconhecer quem é Deus, porque quando você recomeçar, você vai recomeçar debaixo do poder de Deus. E quando você recomeçar debaixo do poder de Deus, você vai precisar do sacerdote, você vai precisar do levita, você vai precisar, quando você estiver nesse caminho, você vai precisar apoiar para que o sacerdote possa tratar a sua vida. Por isso que ele falou da prosperidade, ou seja, da oferta, porque ele sabia que o sacerdote precisava do que? De se manter e de manter a obra de Deus, ou seja, sacrificar para Deus. E aí vem a gratidão, porque ele olha para trás e vê que tudo aquilo que Deus falou era verdade. Alguém aqui tem um testemunho de realização? Deus fez alguma coisa grande na sua vida? Fez? Então você tem que ser grato. Então a gratidão tem que arder no seu coração. Você tem que entender que isso não é algo passageiro. Ah não, eu dei uma sorte. Eu vou falar para você que cristão não tem sorte. Cristão tem promessa. E promessa que vem de Deus, meu irmão, diz a palavra dele que vem e não volta vazia. Ela vem e realiza. Então o que tem na sua vida é uma promessa. Tem uma palavra declarada que você vai vencer, que você vai crescer, que haverá ganho, que haverá realização, que haverá alegria, que haverá poder e que Deus vai fazer o melhor para você. Isso vai estar sobre você. A orientação de Ezequias para colocar o templo em ordem, né? Voltarem a sacrificar a Deus, respeitarem os sacerdotes, para que os sacerdotes sacrificassem a Deus, para que entregassem seus dízimos, suas primícias, acabou gerando uma prosperidade enorme nas colheitas, nos rebanhos, que deram tanto que sobejou. Estava sobrando, eles estavam sobrando. Se você ler um pouco mais para frente, você vai ver que eles pararam. Ó, não tragam mais. Você pensou, ia chegar um dia aqui, pessoal, por favor, para com esse negócio agora, não dizima, não entrega a primícia, porque a conta bancária está alto demais, e o pessoal está reclamando lá no banco. Você vai falar, esse homem ficou doido? Pois era isso que eles estavam falando, não cabe mais, para, suspende um pouco, não tem mais onde colocar, porque naquela época era fisicamente, hoje tudo bem, né, números, mas naquela época era fisicamente. Querido, nós já vimos, ó, eu vou falar para você de coração, uma época ainda na outra igreja ali, na Kennedy, nós começamos a pedir cesta básica, e aí os grupos traziam assim, um trazia uma lata de molho, outro trazia 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 1 quilo de qualquer coisa, e a gente juntava tudo, para depois montar a cesta lá dentro. Só que era uma confusão, uma hora tinha tanta farinha e não tinha o feijão, outra hora não tinha, sabe aquela história? Um dia você vai comer sal, outro dia você vai começar a comer açúcar, porque era um negócio doido. E aí um dia, eu comecei a ficar indignado com aquela coisa, não é possível. Aí quando eu fui lá olhar, um ratinho tinha mordido um saquinho de farinha, um ratinho daqueles piquitico, mas furou 2, 3 saquinhos. E aquilo me deixou tão indignado, que eu falei, Deus, isso não é justo. Deus falou, não é justo é você ficar pedindo miséria, não é justo é você que está fazendo isso. Você está pedindo aí de quilinho. Esse povo não é o povo do quilinho, esse povo aqui é o povo da cesta, é o povo do crescimento. E eu falei para Deus, falei assim, o povo não quer trazer nem 1 quilo, como é que vai trazer uma cesta? Ele falou, então pede, vai lá no meu altar e pede, fala para eles que eu quero cesta, eu não quero quilo, não quero mais saber de quilo aqui. Eu falei, como é que eu vou falar isso, meu Deus? Eu vou chegar na igreja, o pessoal vai falar, esse pastor é metido, esse pastor... Mas eu fui lá, pessoal, a partir de hoje, nós estamos encerrando a história do quilo. A partir de agora, cada um que quiser vai trazer uma cesta, porque nós precisamos, aí falei, nós precisamos pelo menos, na época acho que dava 60 cestas por mês, nós precisamos de 60 cestas, assim, 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 assim. Chegou a juntar 240 cestas dentro da sala. Na época o Tabajara que cuidava, ele falava, apóstolo, não cabe na sala lá no lugar, era uma sala grande, mas não cabia. Ele falou assim, deixa eu antecipar, eu vou dar a cesta dos 4 próximos meses de uma vez só, para eles cuidarem na casa deles, porque aqui não cabe mais. Deus gosta de migalha? Não gosta de migalha. Ele tem a prosperidade para entregar, ele tem a prosperidade, ele tem a condição de colocar o melhor.
de dar o melhor, de fazer o melhor. Por isso que Ele fala para você: você não vai viver de miséria, você vai viver da prosperidade de Deus, você vai viver da realização de Deus. Tua casa será abençoada, teu celeiro será abençoado, tua conta bancária vai ser abençoada, tua família vai ter saúde, você não vai gastar dinheiro com remédios de monte. Deus vai cuidar da tua casa com uma forma diferente, porque o teu coração é um coração grato, é grato, agradecido. Você não é miserável. É isso que muda toda a história. Eu falo várias vezes, isso aconteceu coisas na igreja que a gente começava a pedir e Deus mudava toda a história. Por quê? Porque Ele não tem problema nenhum de abençoar a tua casa, Ele não tem problema nenhum de abençoar o teu ganho, problema nenhum. A única coisa que Ele exige é que você seja grato, é que você demonstre com o teu comportamento que você acredita no poder de Deus. Então, eu queria que isso ficasse guardado no seu coração. O comportamento deles, entregarem ali as suas primícias, fez com que toda a colheita fosse abundante, e aí eles dizimavam. Há uma chamada para a prosperidade. Ela é pequena, porque eles levavam o primeiro molho. A gente aqui na igreja entrega um dia, a gente divide por 30, pega um dia e entrega um dia como primícia, no primeiro domingo do mês, para que todo mês seja próspero, para que eu tenha uma colheita abundante, para que sobeje na minha casa, no meu trabalho, no meu negócio. Então, quando eu entender isso, eu vou começar a prestar atenção em detalhes tão pequenos. Primeiro, reconhecer seu Deus. Segundo, estabelecer a restauração espiritual. Terceiro, estabelecer o princípio das ofertas. Quarto, estabelecer o comportamento da gratidão. Quinto, estabelecer o recomeço, porque Ele vai trazer prosperidade para a sua firma, para a sua casa, para a sua família, para tudo que você fizer. Todas as áreas da sua vida serão tocadas. Fica de pé, meu amado. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso,